Voltamos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e na oportunidade de hoje vamos estar falando a respeito de algo muitas vezes questionado ou do que alguns têm dúvida e que é importante nós voltarmos a falar, que é o dom de falar em línguas. Este é o assunto de hoje. Vamos iniciar a nossa conversa lembrando que o dom da fala procede de Deus, como primeiramente a própria vida procede de Deus. Em termos de fala, a única primeira vez que temos ciência de haver a fala é quando lemos em Gênesis, tão claro ali no verso 3, e disse Deus. Ali começa, Deus inicia trazendo informação, ou no caso estabelecendo algo, que era haja luz, e houve luz. E temos a sequência da criação, esta em que continuamente Deus ordena que alguma coisa haja e passa a haver. Tanto que no Salmo já lemos que Deus enviou a sua palavra e tudo se fez. Em sequência natural, depois de Deus, quem usa a fala é o próprio Adão. Inicialmente, digamos assim, quando dava nome aos animais, eu creio que ele expressou isso com som, dando os nomes diversos aos animais. Mas fica evidente que ele falou, e a sua palavra foi aquela seguinte: quando Deus, tendo criado a mulher, e ele desperta do seu sono, vendo a mulher, vai dizer então: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E segue ali uma palavra, na verdade, de entendimento da obra de Deus, do que Deus tinha feito, o que representava para ele a mulher, qual o propósito, o objetivo de Deus em formá-la. E depois a compreensão avançando no tempo, profeticamente, falando que seria natural o homem deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. É a sequência natural. Mas infelizmente nós temos uma outra fala em sequência ali, que é no capítulo 3, Satanás se apresentando no jardim do Éden, e com a sua conversa fala, engana a mulher, e vem assim a transgressão. E aí segue-se normalmente o expressar-se, e temos muitas coisas que pela fala, entendendo que a fala é a expressão do que está oculto dentro de nós, quando falamos já expomos nosso pensamento, já expomos nossa personalidade, nosso caráter, nosso modo de ser, revela o que está dentro de nós. Isso se as nossas palavras forem verdadeiras. Mas não há mentira que dure para sempre. Então a palavra é a expressão do ser. Mas, muito bem, colocando aqui palavra expressão do ser, aí temos o próprio Jesus, que é chamado palavra de Deus. Em Jesus temos a expressão de Deus. Se alguém quer conhecer a Deus, Deus se expressa como Ele é, se revela na pessoa de Cristo Jesus. Tudo que falou, tudo que fez, era o Pai fazendo. Essas são coisas normais do dia a dia entre os homens. Mas ainda falando da fala ou das línguas,
Não havia isso em plural, porque tão somente uma era a linguagem dos homens na face da terra. É já a expressão do capítulo que temos, capítulo 11 de Gênesis, verso 1, quando se diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Isso está no capítulo 11. Mas no capítulo 11 temos o acontecimento dos homens quererem construir uma torre que chega aos céus, e Deus intervém, aí sim, confundindo a sua fala, separando as línguas de tal forma que eles mesmos já não falavam do mesmo jeito. Houve a chamada confusão das línguas. Voltando ao capítulo, digamos, 10 mesmo, nós temos a colocação de Deus dizendo que Deus separou os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e cada um com as suas falas. Atentemos o que está no capítulo 10, quando isto diz sobre cada um tendo a sua fala, capítulo 10, este capítulo, na divisão de todas as descendências de Noé e nas nações que vieram a formar, isso é pós o capítulo 11, é depois do capítulo 11. Mas na Bíblia nem tudo está em ordem, mas há explicações para isso. Muito bem, para nós tirarmos qualquer dúvida, no capítulo 10 de Gênesis, o verso 5 se diz: por estes Sem, Jafé e Cã foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Mas a confusão de língua, conforme dissemos, só aparece no capítulo 11, descrito. É como se Deus falasse da divisão das nações e depois desse uma explicação a mais. Havia uma língua só, mas depois houve uma divergência no modo de falar. E a sequência vai em frente, irmãos. E Deus falava aos homens pelos profetas, porque os profetas de alguma forma recebiam a mensagem de Deus e falavam quando era para falar. Falavam o que Deus tinha lhes revelado. É a expressão da vontade de Deus, da sua orientação, do seu parecer, naquilo que Ele queria comunicar aos homens. Portanto, vemos sempre seres dirigindo a outros, sendo eles anjos ou homens mesmos, dizendo: assim disse o Senhor, ou assim diz o Senhor, e vem a mensagem. E naturalmente cada um desses profetas trazia a língua, a fala próprio daquele que ouvia, e assim havia comunicação entre eles. E essa ideia de uma língua diferente que alguém pudesse estar falando sem ter estudado, nós não vemos situação alguma no chamado Antigo Testamento, a não ser, lembremos que a mula de Balaão falou em linguagem humana. Ali temos esse fato. A mula falou para Balaão. É um momento em que uma linguagem que ninguém conhecia, a mula, vem a expressar nitidamente para Balaão aquilo que Balaão
precisava saber e ser exortado, advertido do caminho que levava. Muito bem, mas em termos de línguas, precisamos estar atentos que os animais também têm comunicação. Eles também falam em alguma língua. Eu não sei qual é a língua deles, mas eles têm a sua comunicação sonora. As baleias, isso já foi gravado, tem a sua comunicação sonora. Os golfinhos têm, os pássaros têm, os insetos têm. Meu Deus, os animais domésticos também têm a sua forma de expressar. E entre eles, os cães, ou os gatos, ou o gado, boi, ou as cabras, entre as suas espécies, eles se comunicam. Eles se comunicam. Então, essa comunicação verbal da fala não é só própria dos homens, é própria de muitos dos seres criados por Deus. Mas dentro de sequência, nessa sequência, para entrar no nosso assunto, o dom de falar em línguas, a citação direta de algo diferente em que os homens estariam envolvidos ou sendo abençoados está em Marcos capítulo 16, verso 17, quando Jesus, de uma forma clara, diz aos seus discípulos, quando já estava indo embora, Marcos 16, no verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está dentro deste assunto, quando Deus fala que daria dons aos homens. Aqui não tem a palavra dom, mas Deus diz que falarão novas línguas. E segue-se no verso 18: pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a gente dá ênfase muito: pegar em serpentes, impor as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios. Mas estava prometido também o falar novas línguas. Fala novas línguas. O Senhor disse que isso aconteceria com eles, mas na verdade, não sei se eles entenderam. Talvez, estou puxando assunto, só para considerar. Alguém dando atenção antes de ter experiência, entender que por estudos Deus daria graça para entender outras formas de línguas, como Daniel e seus companheiros estiveram estudando lá em Babilônia, e uma das matérias que eles vieram a estudar é justamente a língua dos povos, e nisso eles se mostraram sábios. Na verdade, Deus lhes deu graça para isso. Podiam estar estudando línguas e entender outras línguas, etc. Tanto que lembremos que Daniel é chamado para ver a escritura que estava na parede do palácio, capítulo 5 de Daniel. Todos os povos estavam reunidos ali, praticamente todos os povos, e nenhum daqueles representantes dos povos pôde ler a escritura. O que estava escrito? Quais eram os sinais? Que letras? Qual é a forma dessas letras? Ninguém conseguiu expressar nada. Nós mesmos, quando vamos pegar uma folha em que está escrito em inglês, por exemplo, a gente arranha lá, lendo algumas coisas.
Às vezes a pronúncia nem é aquela, mas a gente ousa falar. Italiano ainda dá para passar um pouquinho, espanhol já está mais perto, mas ninguém conseguiu ler. E Daniel chega, já olha, já entende, já traz a interpretação e até com mudanças daquilo que estava escrito. Ele colocou outras palavras que ali não estavam, ao nosso ver, assim escritas, falando do juízo de Deus sobre Belsazar. Paremos. Então, Daniel não pronunciou, não falou língua estranha ou uma nova língua que ninguém sabia, mas ele pôde ler. Ele pôde ler. Ele viu os caracteres, leu Mene, Mene, Tekel, Ufasim. Que língua é essa? E depois traz a interpretação. Muito bem. Observa o poder de Deus para dar entendimento numa escrita que ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas a promessa, conforme dizíamos, da parte de Jesus para os seus discípulos, é que os que crescem nele falariam novas línguas. E vamos então para Atos dos Apóstolos, quando por fim, Jesus, tendo orientado aos seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, tendo dito, como está no verso 8 do primeiro capítulo: recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Voltando ao verso 7, disse-lhes Jesus: não vos pertence saber dos tempos, das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém, não para falar em novas línguas, para receber este dom. Ficaram em Jerusalém para serem revestidos de poder, para receberem virtude dos céus. Muito bem. E lá estavam eles, conforme agora capítulo 2 de Atos dos Apóstolos mostra para nós que, estando eles reunidos, verso 3, estando reunidos, leio antes do verso 2, e de repente veio do céu um som como de um vento da casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui acontece o que Jesus disse: falarão novas línguas. Acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e esse verso 4. Mas o objetivo não era falar em línguas. O objetivo era virtude do alto, revestimento de poder. Chama atenção para isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aconteceu de cheios do Espírito Santo falarem novas línguas, ou outras línguas, diz este verso 4, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, está acontecendo, a promessa se cumpriu. E assim, dando continuidade aqui, meus em Atos, procurando avançar e discorrermos
argumentando e tratando este assunto, observe que o verso 5 clareia um fato à parte, que depois vai complementar o nosso estudo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Como diz aqui mesmo, estavam ali pessoas representando todas as nações, todas as nações que estão debaixo do céu. Muito bem. Não creio que existisse tantas nações naquele tempo como existem hoje. Não creio, porque o número de nações era um pouco mais resumido. Não estavam como hoje, com essa dispersão tão grande dos povos, em que as línguas ou as variações das línguas, os dialetos, levam a mais de milhares, alguns milhares, porque a tendência com o tempo até hoje foi haver uma proliferação de variedades, mas no passado não era tão grande assim, ainda mais que os reinos, os impérios eram ajuntamentos das nações. Mas continuemos. O importante é que, verso 6, correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Atentem para isso. No verso 7, eles mesmos consideram, e todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Então paremos um pouquinho. O que está acontecendo? A multidão ficou admirada e observando, mas todos são galileus. Chico está falando a língua da Galileia, seria o aramaico, a língua da Galileia. Mas entretanto a multidão, cada um deles ouvia vozes que expressavam na sua própria língua. Então aqui mesmo diz assim, no verso 9: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, verso 11, cretenses e árabes. E aí diz quais eram os povos que estavam ali nesta citação, e que cada um deles ouvia que os discípulos falavam na sua própria língua. Então, esta promessa de Jesus, várias línguas, e esse dito do verso 4, outras línguas, não é uma língua misteriosa, não, primeiramente. Aqui no caso de Atos 2, eles estavam falando uma língua que era comum dos povos. Agora, não estudaram. Foi naquele momento, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo os impulsionou a cada um a falar alguma língua e que os outros entenderam ser a sua. E entendiam que eles glorificavam a Deus. Verso 11: os cretenses árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Certamente, irmãos, em Deus não há limite de poder. Deus poderia dar a algum dos apóstolos, discípulos, o dom, a capacidade de falar uma língua que nem existisse,
que nem existisse. Estava sendo formado naquela hora. Mas estou colocando Atos 2. Eles estão falando de forma que os estrangeiros estão compreendendo, cada um na sua língua. Foi o que aconteceu. E a sequência natural é que depois, quando há situações de batismo com o Espírito Santo, sempre está havendo a manifestação de dons espirituais, em particular o falar em línguas. Vamos abrir em Atos Apóstolos, no capítulo 10. No capítulo 10, verso 46, trata do centurião Cornélio. Ele recebe a Pedro, estando já com alguns parentes, amigos, prontos a ouvirem a palavra que Pedro traria. E Pedro vai trazendo para aqueles que estavam reunidos em Cesareia a mensagem do Evangelho. E foi só ele concluir a essência do Evangelho na citação de Jesus, sacrificado por nós, ressuscitado e já glorificado no céu. Pronto. Os gentios recebem o Espírito Santo. Mas leiamos o verso juntos, verso 46. Muito bem. Vou ler a partir do verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pronto. Está esse fato registrado. Como também, passando as páginas, no capítulo 19, temos Paulo na cidade de Éfeso. O verso 1, no seu final, diz que chegando a esta cidade, ele achou ali alguns discípulos. No verso 2, Paulo diz para eles, numa pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paremos um pouco aqui. Essa palavra é muito forte. Discípulos que não tinham ouvido falar que há o Espírito Santo. Essa expressão é forte, talvez devesse ter sido traduzida de uma forma mais adequada, porque se alguém estava no projeto de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aceitou a fé, era discípulo, não sabia que existia Espírito Santo, sendo que isso está lá desde Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e por toda a Bíblia os profetas sendo cheios do Espírito para falar alguma coisa e dizer que não sabiam que existia o Espírito Santo. Eu acho que essa versão ficou um pouco forte. Talvez pudesse dizer que estivesse querendo dizer que não sabiam que o Espírito Santo era dado. Recebeste vós o Espírito Santo? Nós não sabemos que o Espírito Santo é dado, mas dizer que não saber que existe o Espírito Santo fica um pouquinho forte isso aí. Mas vamos continuar. Mas Paulo continua conversando com eles
no verso 3, dizendo: perguntou-lhes Paulo então, em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito, batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paremos. Esses discípulos são homens que tinham fé em Deus, até que tinham ouvido da pregação de João Batista, talvez do próprio João Batista, e deram crédito. E a palavra de João Batista é que o Messias já estava chegando. Arrependei-vos, convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. Agora observe que uma das pregações de João Batista era que viria o Messias e ele batizaria com o Espírito Santo. Então os discípulos de João, não saber deste ensino de João, de que o Espírito Santo não exista ou que não existisse, não saber disso, que ele existia, é difícil. Mas estão aqui homens que tiveram a palavra de Deus até aquilo que João pôde transmitir, mas a palavra que veio depois do Messias Jesus, com todo o seu ministério, morte, ressurreição e glorificação nos céus, eles não sabiam. Aí Paulo complementa, verso 4: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí está. Então, esses discípulos foram batizados no batismo de João e agora foram, não quero dizer batizados outra vez, porque há discussões nisso. Deixemos isso de lado. O importante é que no verso 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Pronto, outra vez. O Senhor derrama do seu Espírito, homens recebem e falam em línguas e profetizam. Muito bem, dentro dessas afirmações até agora, aí vamos dizer, o que a Assembleia de Deus tem colocado como entendimento e ensino é que só se a pessoa falar em línguas, em variedade de línguas, em outras línguas, é que então é batizado. Está claro isso? Repetindo, no meio assembleiano se tem esse entendimento e este ensino de que, para evidenciar que é batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Tudo bem, porque de fato este dom do falar em línguas é sempre colocado no momento que um grupo é batizado com o Espírito Santo. Falaram em línguas, mas não está colocado que todos falaram em línguas. Aqui, por exemplo, falavam em línguas e profetizavam. Aí tem duas coisas já. O que também lá no princípio, quando fala no capítulo 2 sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, não quer dizer que não existissem entre eles também outros dons, ainda que, sendo fiel à palavra, todos foram cheios e começaram a falar a ideia é que todos falaram em línguas. Todos falaram em línguas. Aqui, falaram em línguas e
profetizaram. Em Cesareia falaram em línguas e glorificavam a Deus. Todos falavam em línguas. Ali já em Cesareia, aqui não deixa isso claro, mas o falar em línguas está aqui presente. E o tempo passa, o Evangelho é publicado, Pedro sai falando e ensinando, como os outros apóstolos, cada um em alguma região que nós não sabemos para onde foram. Sabemos de Pedro que foi para a Babilônia e que Paulo foi para as regiões de Tarso, depois para a Antioquia da Síria e depois saiu na missão, levando o Evangelho pela ilha de Creta, pela Ásia, Galácia, Macedônia, depois a Caia e assim outras regiões. E esse assunto de falar, ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas não se toca mais. Não existe essa citação que em todos os lugares, em todas as mãos, eram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Só surge este assunto agora em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai orientar a igreja. O que está acontecendo? O que acontece? Qual é a realidade daquilo que vivemos na fé em Cristo Jesus? Observe, fatos e agora o ensino. Fatos narrados e que as pessoas tiram as suas conclusões. Mas agora vem o ensino. Aí Paulo vai dizer: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que desconheçam. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Para os religiosos de então, Paulo dizia: seguiam a ídolos. E o que os ídolos fazem? Nada. Tem boca. As imagens têm boca, mas não falam. Pés não andam, mãos não se movem, e etc. Mas quando se trata da fé em Deus, não. Deus tem muito poder e é vivo. Assim começa Paulo a dizer, verso 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão o Espírito Santo. Então observe bem, se alguém crê em Jesus e reconhece em Jesus o senhorio, nele já se evidencia a atuação do Espírito de Deus, porque ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for convencido pelo próprio Espírito. Então já há nas pessoas que têm entendimento e fé em Deus uma atuação do Espírito. Muito bem, paremos um pouco. É difícil de falar algumas coisas, mas vamos ser amplos no nosso argumentar. Vocês lembram que Jesus conversou com os discípulos antes dele morrer na cruz? Em João, quando estava reunido ali naquela mesa, na ceia, ele não chegou a dizer que daqui a pouco o mundo vai se alegrar, mas vocês vão se entristecer, porque falavam da sua morte, da sua retirada, etc. Mas Jesus vai falando com eles e revela, fala bem claro, de que eles tinham o Espírito Santo. Observem isso, que o mundo não conhece, mas que eles conheciam porque habitava neles. Paremos. O que Jesus diz mesmo? Que os discípulos, em particular os apóstolos, que era o momento da ceia, eles já tinham o Espírito
Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas não falavam em línguas. Já tinham o Espírito Santo, mas não falavam em línguas. E tinha entendimento de muitas coisas. Muito bem. Passam-se os momentos seguintes. Jesus é morto, é sepultado, ressuscita e aparece. Numa das aparições de Jesus aos seus, Jesus fala, chegando, paz seja convosco, e assopra sobre eles, soprou, e disse: recebei o Espírito Santo. E agora? Já tinha? E outra vez, Jesus disse: recebam. Mas em Atos Apóstolos ele diz: ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E vem sobre eles em línguas, em labaredas de fogo, a evidência do Espírito Santo. Aí se manifestam os dons. Então, as coisas de Deus a gente não compreende muito bem. Eu só estou citando os versículos. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Jesus ressuscita e assopra sobre eles, dizendo: recebei. E diz: ficai até que sejais revestidos de poder, até que recebais virtude do alto. E vem então outra vez sobre eles o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Aí este dom, como o dom da profecia, conforme já lemos, se evidencia entre eles. Mas aí eu quero chamar a atenção: ter o Espírito Santo e o falar em línguas, ter o Espírito Santo e ainda não ter todo o conhecimento, ter o Espírito Santo e ainda não ter a manifestação dos dons. Estão me entendendo bem o que eu quero dizer? Os apóstolos já tinham o Espírito Santo e não tinham entendimento de muitas coisas. E é depois que as coisas vão acontecendo que o entendimento vem. Era necessário que Jesus morresse, era necessário que ao terceiro dia ressuscitasse, era necessário que não permanecesse, voltasse para o Pai. Isso vai sendo acrescentado com esse entendimento. Mas em Atos 2, eles são revestidos de uma forma tal que o Espírito de Deus os impulsiona a pregar o Evangelho sem medo, e neles os dons se manifestam, porque isso dependia tão somente de Deus fazer, porque eles mesmos nem compreendiam este fato. E o fato vai então acontecer e eles vão ter a experiência. E como estão dizendo em Coríntios 12, agora Paulo vai orientar, ensinar o que está acontecendo. Verso 4, aí ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo meu Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo meu Espírito a fé, e a outro pelo meu Espírito os dons de curar, verso 10, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade das línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui é ensino. Atos dos Apóstolos não foi ensino, o que aconteceu foi narrativa de acontecimentos. E Paulo, pela graça que Deus lhe deu, ele tem a compreensão dos fatos
das coisas espirituais, dos dons espirituais, e vai explicando para a igreja o que é e o que não é. Muito bem. Assim observa, só porque nós lemos aqui, que o costume nosso, assembleiano, de dizer, afirmar, ensinar que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, não cabe dentro do ensinamento de Paulo. Não cabe. Não cabe. Porque ele não disse que só será batizado com o Espírito Santo quem falar em línguas. Ou quem fala em línguas obrigatoriamente tem que falar em línguas. Até então, nós vimos Jesus falando novas línguas, ouvimos lá atrás em Atos outras línguas. Aqui apresenta variedade de línguas. Depois apareceu outra palavra, que é línguas estranhas. Estranho para aquele que ouve. Claro, são formas de se mencionar o fato. Jesus, nova língua ou novas línguas, depois outras línguas, variedades de línguas e línguas estranhas. São os ditos que encontramos nas Escrituras, em particular na versão corrigida. Muito bem, porque Paulo afirma categoricamente que Deus, pelo seu Espírito, dá a cada um o dom como Ele quer. A uns uma coisa, a outros outra coisa. Então não é o fato, como nós entendemos, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas, então todos falariam em línguas. Não é, uns falam em línguas e outros, aí segue os diversos dons distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua vontade. Observe que nós estamos sendo abertos para os irmãos em colocar isso. Pode ser que alguém ache que contraria o ensino assembleiano. Nós estamos falando a palavra de Deus, como ela é. Muito bem. E depois dessas colocações, Paulo vai mostrar que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um, mas os membros são muitos. Ouvidos, nariz, olhos, boca e toda a estrutura. Que variedade enorme! E nós somos membros do corpo de Cristo. Mas por acaso, todos nós somos olhos? Todos nós somos o ouvido? Todos nós somos o pé? Todos nós somos uma das mãos? Não. Nós somos diferentes uns dos outros, como partes diferentes do mesmo corpo de Cristo. Então precisamos notar isso, que Deus reparte como Ele quer. Ah, eu sou pé. Sim, se você for pé, por acaso não é do corpo de Cristo? Você não tem a eternidade? E que diferença ser pé e ser mão? Porque cada um tem a sua glória, sua função, e todos dependem uns dos outros. Então não há nada que venha a deixar alguém numa situação depreciativa diante da coletividade. E Paulo vai explicar isso falando largamente, de que até aqueles que podemos reputar por menos honra, a esse nós damos muito mais honra. Aos mais fracos a gente toma mais cuidado. Os mais fortes não precisam, cuidam de si. Mas vai ver os olhos. Uma coisa em direção aos olhos, todo o corpo procura proteger os olhos, muito sensíveis, ou proteger a cabeça, e assim sucessivamente o cuidado do corpo com aqueles que precisam de assistência, porque todos são um, é a unidade. Mas muito bem, agora mais à frente
firmando mais um pouquinho esse ponto, no verso 29, ou vou ler antes o verso 28, falando que todos nós somos membros do corpo de Cristo. No verso 28 ele diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele não falou todos, mas observe que colocou uma sequência. Há uma sequência de importância. Mas no verso 29 ele diz: porventura são todos apóstolos? Continua, no verso 29: são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Aí aparece outra colocação: diversas, na versão corrigida. Interpretam todos? Então Paulo está ensinando, agora ele está colocando em ordem os dons e ensinando que Deus na verdade reparte. Nem todos têm os mesmos dons, nem todos falam em língua estranha, por exemplo, ou como está no verso 30, falam todos diversas línguas? Não. Na sequência dos dons, Paulo vai falar para procurar os melhores dons, isso já dizendo que alguém pode ter mais de um dom, lógico. Procurar com zelo os melhores dons, e ele vai falar sobre o amor, não o amor como um dom, mas a necessidade do amor para alguém procurar o dom em amor, e não o dom que lhe dá fama, lhe dá glória, que é a mesquinhez e a procura de glória para ser a soberba. Mas em amor, pode ser que alguém tenha que pedir a Deus: me faça um dedinho pequenininho do pé, e pronto, porque a igreja está precisando desse. Em amor, ele renuncia a seu olho e vai ser o dedinho mindinho do pé. Pronto, é amor, é saber o que a igreja precisa e pedir a Deus: Senhor, me dá esse dom, que a igreja não tem esse dom. Isso que é a orientação de Paulo, a gente procurar o dom em amor. Ou seja, o que a igreja precisa? Em que eu posso ser útil? Aí vai pedir o dom. Muito bem, continuando. Entrando no capítulo 14, ele vai dizer: seguir por caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí já está orientando outra vez, ensinando. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então observem, é ensino que até aqueles mesmos que falam em línguas não compreendem o que falam, a não ser que tenha interpretação. Está claro isso? Por isso que Paulo fala: não peça para falar língua estranha, peça o dom de profetizar, porque a língua estranha quem fala nem ele mesmo entende, e vai dar orientações nisso. Porque verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E agora vamos fazer um parênteses aqui. O que profetiza fala aos homens, lembrando que essa ideia de profeta não é falar de futuro, é ser porta-voz de Deus, é trazer a palavra de Deus. Verso 4:
Paulo ensina: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aí já temos dois dons. O falar línguas estranhas é um dom, e o interpretar é outro dom. Verso 6: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Entenderam isso? Então já está chamando a atenção. O falar em línguas não é tão útil assim. Não é tão útil. O que adiantaria se eu viesse a vocês e ficasse falando em mistério o tempo todo? Não teríamos um assunto escorrido, não haveria um ensino, não haveria um enriquecimento de conhecimento, não haveria o levantar de novas situações, com novas perguntas, novos horizontes de tudo que se fala pode se captar ou ver coisas além. Então por isso que o falar em línguas é algo próprio, só para si. Mas continua e vem falando largamente aqui. Por exemplo, verso 11: se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro em vós. Como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 13: pelo que o que fala língua estranha, em outra língua, numa variedade de línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Verso 15: que farei, pois? Paulo pergunta, como que antecipando a pergunta de alguém. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua oração de graças, visto que não sabe o que dizes? Verso 17: porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Verso 18: a orientação de Paulo, é Paulo ensinando, colocando em ordem as coisas. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ele está se gloriando? Vemos o sentido com que ele diz isso quando lemos o verso 19: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas ou em língua desconhecida. Aí a expressão desconhecida, variedade de línguas, línguas estranhas, outra língua, novas línguas, diversidade de línguas. Verso 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E Paulo vai discorrer mais ainda com argumentos
este assunto. Parece que Paulo estava numa situação assim, de ter que instruir a igreja em Corinto, que o falar em línguas não era tudo. O falar em línguas poderia ser, como ele diz aqui, ser menino, e era adequado que crescessem, fossem adultos no entendimento. E isso, observa que é uma realidade entre nós hoje. 2000 anos se passando, e a maioria dos que estão na igreja e vão buscar o batismo com o Espírito Santo não se aquietam enquanto não falam numa variedade de línguas. Não se aquietam. É como se Deus pudesse dar para ele todos os dons, mas faltando esse, ele não tem nada. Enquanto na verdade Deus está repartindo, e muitas vezes a coletividade tem o mesmo entendimento: tem que falar em língua, tem que falar em língua, tem que falar em língua. Não. Pelo ensinamento de Paulo, tu pode ser batizado com o Espírito Santo, e o dom que vai se manifestar nele é diferente. Nós não podemos colocar uma rédea, perdoe dizer isso, para o Espírito de Deus, falar: o Espírito de Deus, batido com o Espírito Santo, mas só falando língua. Todo mundo tem que falar língua. Depois, se eu querer dar outra, você pode dar, mas todos têm que falar línguas. Não é isso. O Espírito Santo é soberano, ele faz como ele quer, mas pela nossa fraqueza, muitas vezes o Senhor vem em encontro da nossa fragilidade, e os dons mais evidentes ao ser batizado é o de falar em línguas. Aí continua a ideia: só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, mas isso aí é fragilidade nossa. Elias não falou em línguas, Daniel não falou em línguas, João Batista era cheio do Espírito Santo, como nenhum outro antes dele, mas não falou em línguas. Isso que nós precisamos estar atentos. E o pobre coitado do malfeitor ao lado de Jesus na cruz do Calvário teve poucos minutos pregado na cruz para aceitar o Senhor, mas ia para o céu sem entender nada de dons espirituais e sem nunca ter falado em línguas. Mas foi lá, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim vamos entendendo. A gente às vezes quer colocar negócio no nosso entendimento, na nossa, vamos dizer assim, cerca daquilo que entendemos, mas precisamos ver a palavra, o que a palavra diz, porque Deus é Deus, Ele tem uma variedade de atuação. Por isso, por que preocupo com isso? Porque muitas vezes somos um pouco orgulhosos, dizendo que somos pentecostais, falamos em língua, vamos para o céu, e o pobre irmão lá que é de uma igreja tradicional não vai, porque ele nem entende de dons espirituais, nem acha que é batizado com o Espírito Santo. Talvez ele ache que nem exista isso, mas são nomes de fé. E lembramos que antes dos pentecostais estarem no Brasil, muitos tradicionais enfrentaram a morte, dando testemunho a Cristo Jesus. E lembrando a palavra, ninguém pode afirmar, resistir, continuar defendendo a fé em Cristo Jesus sem ter o Espírito Santo. Aí vem, quantos estiveram aqui, não vou nem citar mais, antes chegaram os pentecostais, e quantos desses foram mártires? A história não registra, porque ficou oculto, mas no céu não vê. Batista, metodista, presbiterianos e etc. Homens fiéis. Isso falando do Brasil. Agora, vamos olhar outros países que têm outros nomes e são tradicionais. Por falar em línguas, esse despertamento para os dons espirituais
Foi lá por 1800 e qualquer coisa. Mas lembremos que a fé atravessou 17 séculos com grande perseguição, terrível perseguição, mas fez chegar a nós a palavra da verdade. E talvez nenhum deles tenha falado em línguas, mas tinha o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso e ter cuidado, porque tem uma máxima. A gente diz, chega a se afirmar, se não fala em línguas não é batizado. Tem outros que falam mais longe, se não falar em língua não vai para o céu. Calma. Paulo diz, fica firme e te conserva. Deus conhece os que são seus. Não é aquele que te ouve falar, esse vai para o céu. Não ouvir falar, então coitado. Se for necessário falar em língua para entrar no céu, quem disse que no dia do arrebatamento não vai falar? Ou seja, o que faltar vai se completar, porque a palavra é assim, não. Aquele que em vós começou a boa obra vai completar e aperfeiçoar até os dias da vida de Cristo Jesus. Então não podemos colocar uma cerquinha onde todos têm que estar ali dentro. Esse é o meu entendimento. Mas a operação de Deus, a operação de Deus, quem pode sondar? Muito bem. Observemos que, continuando aqui, Paulo vai instruir mais ainda. Verso 22, capítulo 14, porque de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E vai dizer logo em seguida: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Verso 24: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Verso 26: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por dois, Paulo falando, não sou eu, por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. É uma disciplina. Muitas vezes percebe na comunidade, começa a falar em língua estranha, parece que a pessoa, todo mundo quer falar, e um querendo falar mais alto do que o outro. Está alegre, muito bem, está satisfeito nessa comunhão com Deus, muito bem, mas seja adulto, fala com Deus, consigo mesmo. Não precisa todo mundo falar alto, não. Aqui Paulo diz: um, ou dois, ou três, e mesmo assim, por sua vez, e haja intérprete. Muito bem. O verso 29 vai dizer, não, precisa ler o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Passando mais à frente um pouquinho, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E Paulo continua mais instruções, mas até aqui que nós queremos destacar, no capítulo 14, o verso 33. Voltando a este assunto, mais à frente, no verso 37 é importante lermos, porque Paulo diz, parece que isso aqui contrariava entendimentos. Verso 37, Paulo diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paremos. Antes eu disse que agora Paulo está organizando, disciplinando, ensinando, pondo em ordem os entendimentos e as práticas também. Mas aqui ele ousa dizer que o que ele estava falando não era dele. Como que ele diz mesmo? Se alguém cuida, verso 37, ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então observe, essa ênfase de falar línguas não demonstra maturidade. Precisamos ser equilibrados. Vão proibir falar línguas? De jeito nenhum. Mas é bom que haja disciplina. E o importante, necessário na igreja, não é propriamente a língua estranha, a não ser que haja interpretação. Senão, a edificação é própria, é particular. Muito bem. Todas essas coisas nós colocamos para tirarmos algumas dúvidas, porque perguntas sempre há. E vamos relembrar coisas que acontecem entre nós que nós podemos confundir. Nem todos que falam língua estranha são batizados com o Espírito Santo, no sentido de que endemoniados também podem falar em línguas. E quantos vão mandar endemoniado para o céu porque falam em línguas? Não julgue, senão pelo discernimento que procede de Deus. Então também tem isso, porque falou em línguas, maravilha, calma. E se não for de Deus? Aí o dom do discernimento é necessário. Mais uma coisa, língua dos anjos. Essa língua que os irmãos batizados, que são de Deus, falam, é dos anjos? E quantas vezes nós vamos falar por aí que língua de anjo? Em momento nenhum ouvi falar isso. Não ouvi falar isso. Nós precisamos entender que a língua, que é o som, a vocalização, é para termos um som ordenado que o ouvido capte e entenda como uma mensagem. Isso que eu quero dizer.
Agora, essa pronúncia de palavras precisa de ar. Ar. E lá no céu, o que nós teremos? É ar. A comunicação entre os anjos e com Deus será de som. É por som? Como é que os profetas comunicam com Deus? É por som? Eles ouviram Deus falar? Ah, estou ouvindo Deus falar. É assim, é assim. A coisa é muito mais complexa e íntima. É uma total comunhão com Deus. Não precisa nem som. Perdoe, não precisa nem boca para falar. Perdoe, não precisa nem ouvido para ouvir. Já é uma comunicação direta. Então, essa ideia de que as línguas estranhas, ou a variedade de língua, seja a língua dos anjos, não é. Não é. É isso mesmo. É outra língua, nova língua, diversidade de língua, variedade de língua estranha, em que o Espírito de Deus, como alguém faz falar, mas não é dos anjos, porque é do ar, que é o meio de existência da vida humana, para homens ouvirem por ouvidos sensíveis à vibração do ar. Está claro isso? Então não vamos falar de língua dos anjos. Quem usou essa expressão foi Paulo, que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada seria. Não quer dizer que aqueles que falam em variedade de línguas pelo Espírito de Deus estejam falando a língua dos anjos. Não necessariamente. Mas o seu interior entende, Deus entende, com Deus ele se comunica. Se Deus fechar o assunto, ninguém mais. Para dizer também que tem que falar em língua estranha e o diabo não vai entender, não vai entender se não for português, se não for alemão, não for francês. Se for uma língua que Deus criou para ele e a pessoa individualmente, que Deus tem esse poder, o diabo não vai entender nada. Mas se falar em alemão, o diabo sabe alemão. Porque muitos entendem assim: vou falar em língua estranha que o diabo não vai ouvir. Se a língua estranha for que o diabo não conheça, ele não vai conhecer mesmo. Ele é mais sábio do que Daniel. Na verdade, se Deus impediu, ele não vai ouvir nada, não vai entender nada se ouvir, e basta. O importante é nós termos liberdade com Deus, e Deus que vai decidir que língua ele vai falar conosco. Se o diabo vai entender ou não, Deus sabe escolher a língua certa. Esses são assuntos que nós precisamos estar conversando, para nós termos melhor entendimento, e quando formos orar, pedir os dons com mais sabedoria, e quando formos julgar alguém, não julgar por aquilo que ouvimos. Precisa ter cuidado, precisa ter discernimento, uma palavra de Deus a respeito. E que Deus nos abençoe por Jesus. Amém.